21 de fevereiro de 1944, norte da Itália. O amanhecer ainda era apenas uma faixa pálida escondida atrás de nuvens carregadas, e o campo lamacento diante da cidade de Cisterna parecia um pântano infinito. A chuva da noite havia transformado a estrada principal em uma trilha de barro espesso, onde botas afundavam até o tornozelo e veículos leves eram engolidos pela lama como presas lentas. O ar tinha cheiro de pólvora velha, gasolina fria e fumaça úmida que saía de ruínas bombardeadas horas antes. Sobre esse cenário cinzento, pairava um silêncio inquietante, o tipo de silêncio que antecede algo inevitável. No topo de um pequeno morro, um grupo de oficiais alemães observava o terreno com binóculos. Tinham passado a última semana inteira ridicularizando os relatos de inteligência sobre o novo tanque americano que se aproximava da frente italiana. Alguns diziam que era lento demais, outros afirmavam que era fraco, vulnerável e mal projetado. E um capitão, com seu casaco impecavelmente alinhado, resumiu o sentimento de todos com uma frase carregada de desprezo. Se aquele tanque é tudo que os americanos têm, então já perderam antes mesmo de começar. Os homens riram. Riram com a convicção de quem acredita ter visto tudo o que a guerra poderia oferecer. Riram porque, do ponto de vista deles, os tanques americanos M4 Sherman eram piadas ambulantes. Tinham visto vários explodirem como caixas de fósforo. Tinham visto projéteis alemães de 75 mm atravessarem suas placas laterais, como quem corta manteiga com faca quente. Tinham visto torres voarem, combustível incendiar, munição detonar. Tinham visto morte fácil demais. E naquele amanhecer frio, acreditavam que veriam mais do mesmo. Lá embaixo, escondido atrás de um celeiro destruído, o sargento americano Daniel Harlow observava o mesmo cenário com olhos bem diferentes. Ele não carregava arrogância, não carregava certeza e muito menos riso. Carregava medo. O tipo de medo que se disfarça com treino, mas nunca desaparece. Harlow estava dentro de um tanque que ninguém queria. Um M4A1 Sherman recondicionado, remendado, com histórico vergonhoso e fama de ser um caixão sobre esteiras. Um tanque que a própria tripulação chamava de lata velha. Mas aquele Sherman tinha algo que nenhum outro tinha. Uma peça nova instalada 2 dias antes, do jeito mais improvisado possível. Uma modificação estranha, sem autorização oficial, sem testes, sem garantia. Algo que um mecânico teimoso jurava que poderia funcionar, mas que todos os outros consideravam loucura. Harlow acariciou o interior do casco como quem fala com um animal ferido. Vamos, garoto, só não me decepcione hoje. A torre estava fria como pedra. Bateu levemente nos lados, sentindo a vibração sólida que o mecânico havia prometido que faria diferença. Ele não acreditava totalmente, mas também não tinha escolha. Ali naquele amanhecer preso entre lama e morte, qualquer vantagem, mesmo improvável, era melhor do que nenhuma. A chuva fina começou a cair novamente. Os primeiros sons de motores alemães ecoaram ao longe. Blindados se moviam. Infantaria reposicionava armas. O ataque estava prestes a começar. O comandante do pelotão americano aproximou-se do casco de Harlow, curvando-se para falar pela escotilha. Estão dizendo que os alemães reforçaram tudo durante a noite. Linha antitanque, ninho de metralhadora, canhão fixo. Vai ser feio. Harlow apenas assentiu. Não havia o que dizer. Não havia como se preparar. O comandante respirou fundo, como quem se prepara para um salto no escuro. Você tem certeza de que essa modificação já não vai explodir o tanque inteiro quando a gente atirar? Harlow soltou um meio sorriso cansado. Se explodir, pelo menos vamos saber rápido. Era humor de guerra. Humor de quem já viu demais. A 10 quilômetros dali, os alemães ajustavam suas posições com a mesma confiança irônica de sempre. Tinham visto Shermans correrem, fugirem, queimarem. Tinham visto colunas inteiras serem destruídas em minutos. Tinham visto a prova repetida, dia após dia, de que aquele tanque americano era uma máquina obsoleta contra os canhões alemães. E naquele exato momento, um dos oficiais, ainda com o binóculo em mãos, comentou em tom de puro deboche: "Hoje será fácil, muito fácil. Eles realmente acreditam que podem romper esta linha com aqueles brinquedos?" Os soldados riram outra vez, mas o que nenhum deles sabia, nem os alemães lá no alto, nem os americanos na lama abaixo, era que dentro daquele tanque rejeitado,
fraco e desprezado. Havia uma mudança silenciosa prestes a reescrever o destino daquela frente inteira, porque naquele dia cinzento e frio, algo aconteceria na lama de cisterna que ninguém, absolutamente ninguém, havia previsto. E quando a primeira salva de tiros explodisse no ar, o tanque considerado lixo começaria a mostrar sua verdadeira força, e o que aconteceria a seguir destruiria completamente a confiança alemã. A artilharia alemã abriu o ataque antes mesmo que a luz da manhã se decidisse a existir. O primeiro disparo caiu a pouco mais de 100 metros do Sherman de Harlow, levantando uma coluna de barro tão alta que por um instante pareceu que a terra tentava cuspir a guerra para longe. O impacto fez o casco inteiro tremer, como se um gigante tivesse acertado o tanque com um martelo de aço. Dentro, Harlow e sua tripulação se entreolharam em silêncio. Silêncio de homens que sabem exatamente o que significava aquela distância. Estavam na mira. As comunicações explodiram em estática. Vozes cortadas, ordens sobrepostas, ruídos metálicos, gritos distantes. Era o tipo de caos que transformava instruções em ruído e decisões em instinto. Mas uma frase atravessou o tumulto com clareza assustadora, vinda do tanque líder da formação americana. Shermans, avancem! Ninguém queria avançar. Ninguém. Nem mesmo o comandante. Mas era isso ou ser esmagado no mesmo lugar. Então, Harlow empurrou o acelerador e o tanque avançou sobre o barro como um touro manco tentando ganhar velocidade. A lama espirrava pelos flancos, o casco vibrava, a suspensão rangia como se pedisse misericórdia. Mas o Sherman andava. E para Harlow, naquele instante, andar já era um milagre. No alto do morro, os alemães viram o movimento e não acreditaram. Um dos sargentos apertou o binóculo nos olhos, surpreso. Eles estão vindo? Com aquilo! Um canhão alemão PaK-40 girou sua longa boca preta em direção ao Sherman de Harlow. O tiro veio como um trovão seco, cortando a névoa com a precisão brutal característica daquela arma. A munição perfurante atravessou o ar e atingiu a lateral do tanque americano com um estrondo que fez o chão vibrar. E então, o impossível aconteceu. Em vez de atravessar a blindagem, como acontecia sempre, sem exceção, o projétil ricocheteou. Não totalmente, mas o suficiente. Parte dele se fragmentou numa rajada de faíscas, a outra parte desviou o ângulo e se perdeu na lama. Dentro do tanque, todos ficaram imóveis. Harlow piscou, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. O projétil havia batido no exato ponto da placa improvisada, aquela peça absurda, experimental, instalada por um mecânico teimoso chamado Whittaker, que jurava ter encontrado uma forma de melhorar o ponto mais fraco do Sherman. O artilheiro pálido murmurou. Harlow, e aquilo segurou. O rádio explodiu em vozes de pânico vindas de outros tanques pegando fogo, mas no de Harlow havia silêncio de espanto. O segundo disparo alemão veio mais rápido, agora mirando o flanco dianteiro. O projétil bateu no casco com força suficiente para entortar metal, mas não para penetrar, e de novo a tripulação ficou estática. Harlow sentiu o coração acelerado, como se tentasse escapar pela garganta. Whittaker, seu maldito genial. Isso funciona, pensou em voz alta. Do morro, o capitão alemão ficou boquiaberto. Ele tinha visto dezenas, talvez centenas, de Shermans serem destruídos com um único tiro. Nunca tinha visto um ricochetear 2. Ele cuspiu no chão, irritado. Atirem de novo. Aquele tanque é diferente. A terceira munição chegou com o rugido de um raio. Dessa vez atingiu a torre. A torre tremeu, mas não abriu. Lá dentro, o artilheiro gritou, mas continuava inteiro. Harlow segurou o manche com mais força. Algo estava mudando. No rádio, uma voz americana gritou. Harlow, como diabos você ainda está vivo? Harlow não respondeu. Não tinha tempo. Não tinha certeza. Não tinha sequer explicação. Mas aí, pela primeira vez desde o início da guerra, o impossível parecia plausível. Um Sherman estava sobrevivendo ao fogo direto de um canhão alemão. O comandante americano percebeu e berrou. Halcyon 3, avance, avance. Se você aguenta, você rompe. O termo romper era quase proibido entre tripulantes de Sherman. Romper posições alemãs significava morte certa. Mas Harlow, naquele instante, sentiu algo que não sentia fazia meses. Esperança. Ele avançou. O terreno tremeu, a lama pulou,
Projéteis começaram a chover ao redor. O Sherman de Harlow virou o inimigo em alvo, não em sentença de morte. A modificação, aquela placa artesanal, torta, feia, estava aguentando impactos que qualquer engenheiro juraria impossíveis. O inimigo percebeu. Pela primeira vez em toda a campanha italiana, soldados alemães hesitaram ao ver um Sherman avançar. Um deles murmurou: "Isso não é normal, isso não é o mesmo tanque de antes." Os risos tinham acabado. E o que aconteceria nos minutos seguintes transformaria aquele Sherman desprezado no maior pesadelo da infantaria alemã. Porque ele não só sobreviveria, ele venceria. A lama voava para todos os lados, enquanto o Sherman de Harlow avançava morro acima, ignorando tudo o que, segundo qualquer manual, deveria tê-lo destruído nos primeiros segundos de combate. Cada metro parecia uma afronta às estatísticas. Cada impacto na blindagem era um lembrete de que, por algum motivo, o destino havia decidido que aquele tanque não cairia ali. O rádio explodia em caos. Os outros Shermans estavam sendo destroçados um a um. Um deles, à esquerda de Harlow, recebeu um tiro direto no motor e virou uma labareda instantânea. O grito do artilheiro ecoou por apenas 2 segundos antes de desaparecer no chiado estático. Outro tanque mais adiante tentou manobrar, mas foi varrido por um canhão antitanque escondido entre ruínas de pedra. Era como assistir o fim de uma geração inteira de máquinas, todas iguais, todas previsíveis, todas frágeis demais, exceto uma. O Sherman de Harlow seguia em frente como um touro teimoso, tropeçando, vibrando, mas vivo. Vivo. E isso, naquele inferno italiano, era um acontecimento tão absurdo quanto ver uma bala de revólver ricochetear numa folha de papel. Um projétil de 75 metros atingiu a lateral direita do casco, a poucos centímetros do depósito de combustível. Os homens dentro do tanque prenderam a respiração. Pela física padrão, aquela deveria ser a última coisa que veriam. Mas o impacto apenas enrugou a chapa improvisada, projetada às pressas por Whittaker. O motorista gritou: "Eu devia estar morto, Harlow." E Harlow respondeu com a voz trêmula, mas firme: "Então, continue dirigindo antes que a sorte mude de ideia." A 200 metros acima, os alemães começaram a perceber que algo estava errado. As equipes de canhões se entreolhavam com confusão. Um sargento, suando frio, vociferou: "Atirem de novo! Ele não pode aguentar outro tiro. Nenhum Sherman aguenta." Mas aquele aguentava. Uma quarta munição atingiu a torre, arrancando parafusos e fazendo o artilheiro bater a cabeça na ótica da mira. Sangue escorreu da testa dele, mas seus olhos continuavam abertos. Abertos e arregalados pela mistura impossível de medo e euforia. "Harlow, estamos vivos! Eu tô sangrando, mas estamos vivos!" Do alto da colina, o comandante alemão percebeu que não lidava com uma falha de munição, nem com mera sorte, nem com coincidência. Aquilo era algo novo, algo que eles nunca haviam visto. Ele apertou o binóculo com força, os dedos tremendo, e murmurou: "Dieser Panzer ist anders." Esse tanque é diferente. Lá dentro, Harlow escutava apenas o som abafado de seu próprio coração, misturado ao rugido do motor que parecia lutar contra o mundo inteiro. Ele sabia que a blindagem improvisada não tornava seu tanque imortal. Longe disso. Ela apenas estendia o tempo de vida, segundos preciosos que naquela batalha eram ouro puro, e ele decidiu usar cada um deles. O rádio estalou: "Harlow, se você romper aquela linha, abrimos uma brecha para toda a divisão. Continue." Ele não hesitou. Apertou o acelerador até o fim. O Sherman saltou sobre uma vala estreita, a suspensão berrando de dor metálica. À frente, o flanco alemão tentava reposicionar um PaK-40, mas era tarde demais. Harlow gritou: "Dispara! Dispara agora!" O artilheiro, com sangue nos olhos, literalmente, puxou o gatilho. O disparo acertou o canhão alemão antes que ele pudesse reposicionar-se. A explosão levantou poeira e arremessou soldados para trás. O impacto abriu um rombo físico e psicológico. Pela primeira vez naquela frente de batalha, os alemães viram um Sherman destruir um de seus temidos canhões antitanque sem ser destruído minutos antes. O efeito foi imediato. Alguns soldados recuaram instintivamente. Outros tentaram correr para posições novas. Outros apenas olharam.
incapazes de compreender como aquele tanque ainda avançava depois de tantos tiros diretos. E então, como se o universo decidisse coroar o absurdo daquele momento, o Sherman de Harlow atravessou a primeira linha alemã como uma locomotiva enfurecida, derrubando barricadas, esmagando sacos de areia e atravessando fumaça como se fosse feita de algodão. O comandante americano viu a brecha no mapa e berrou pela rádio: "Todas as unidades! Avançar! Avançar!" Harlow abriu caminho. As tropas americanas, que minutos antes estavam condenadas à defensiva, agora se moviam com rapidez. Infantaria correu pela brecha aberta. Artilharia avançou. Outros Shermans seguiram atrás, inspirados pelo impossível. E naquele exato instante, sem que ninguém ali tivesse plena consciência disso, a história registrou algo raríssimo. Um tanque considerado lixo, sucata, piada, tinha acabado de quebrar uma linha inteira de defesa alemã. E nos minutos seguintes, aquele avanço improvável se transformaria em algo ainda maior. Algo que colocaria o nome de Harlow onde nunca deveria estar, nos relatórios oficiais. O avanço aberto pelo Sherman de Harlow transformou o campo de batalha em algo que poucos soldados americanos haviam visto até então. Alemães recuando antes mesmo de disparar novamente. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas carregado de significado. Quando um inimigo disciplinado dava um passo atrás, mesmo que mínimo, significava que algo havia quebrado, não apenas a linha defensiva, mas a confiança. E a confiança alemã naquele trecho da Itália era famosa por ser sólida como concreto. Mas agora estava rachando. O Sherman, destruído minutos antes, ainda ardia em labaredas atrás de Harlow, uma lembrança brutal do destino que deveria ter sido o dele. E mesmo assim, o tanque seguia avançando, arrastando consigo fumaça, lama, respingos de óleo e uma aura quase sobrenatural de sobrevivência. Dentro da torre, o artilheiro limpava o sangue da sobrancelha com a manga do uniforme, tentando enxergar pela mira. A visão tremia com cada solavanco, mas ele continuava ajustando o retículo com a teimosia de quem se recusava a deixar a máquina morrer. "Harlow, tem o alvo. Metralhadora pesada na posição elevada. Quer que eu dispare antes que eles entendam o que está acontecendo?" O disparo ecoou como um trovão contido. A explosão lançou areia, pedras e pedaços de madeira para o ar. O impacto fez 2 soldados alemães correrem instintivamente para trás, como se tivessem acabado de ver um fantasma disparar, porque era exatamente isso que o Sherman havia se tornado naquele momento. Um fantasma metálico que não sabia cair. Mais acima, os alemães reorganizavam-se rapidamente. Oficiais gritavam ordens. A meticulosa eficiência alemã entrava em ação, tentando transformar o improvável em normalidade novamente. Homens corriam para posições secundárias, enquanto engenheiros ajustavam um novo canhão PaK-40 na tentativa de acertar o tanque, que simplesmente se recusava a obedecer às leis da guerra. Mas havia algo diferente no ar. Não era apenas o cheiro de pólvora, nem o tremor do solo, nem o ronco gutural do motor continental do Sherman funcionando no limite. Era medo, medo real, medo visível. Um sargento alemão suando e com o capacete caindo para o lado, olhou pelo binóculo e gritou: "Kommt immer noch. Wie ist das möglich?" Ele ainda vem. Como isso é possível? Um tenente correu para conferir. Olhou por cima da trincheira, viu o tanque avançando, fumegando, destruído, mas vivo. E sussurrou desconcertado: "Das ist kein Sherman." Isso não é um Sherman. Lá dentro, Harlow apertou o rádio. "Central, aqui é Harlow." "A linha deles está quebrando, repito, está quebrando." A resposta veio abafada, com interferência. "Harlow, mantenha a posição, reforços chegando." Mas ele ignorou. Ou melhor, ele ouviu, mas a adrenalina o empurrou para a frente. "Sem chance. Se eu parar agora, eles se reorganizam." O motorista, ainda atordoado, gritou: "Então diga onde quer que eu coloque essa coisa." Harlow respondeu com a segurança de quem vê antes dos outros: "Direto naquela colina. Se tomarmos ela, eles perdem a visão inteira do vale." O Sherman avançou. As engrenagens urravam em protesto. O motor parecia ameaçar cuspir fogo a cada segundo. Cada metro conquistado era uma luta contra a física, contra a lógica, contra o destino. E então veio o pior momento até agora. Um projétil pesado, provavelmente de um canhão de 82 mm, veio direto do flanco.
O impacto pegou em cheio a blindagem lateral improvisada. O barulho dentro do tanque foi ensurdecedor, metálico, distorcido. A visão de todos piscou por um segundo, como se o mundo tivesse apagado. O tanque quase tombou. Quase, mas não tombou. A chapa improvisada, torta, irregular, montada às pressas na noite anterior, segurou o impacto de um dos canhões mais temidos da guerra. O silêncio durou meio segundo. Depois o motorista começou a rir. Não uma risada alegre. Era a risada desesperada de quem encara a morte e percebe que ela errou o golpe. Harlow, isso aqui devia ter matado a gente. Harlow olhou para a luz entrando pela rachadura recém-formada e respondeu. Devia, mas não matou. No alto da colina, os alemães finalmente entenderam que não estavam enfrentando um tanque. Estavam enfrentando um símbolo, um presságio, um aviso. Porque se os americanos conseguiam transformar um Sherman, aquele mesmo Sherman que eles destruíam por esporte, em algo que desafiava seus canhões mais fortes, então, algo no equilíbrio da guerra estava mudando. E mudaria ainda mais nos minutos seguintes, porque o próximo disparo daquele tanque fantasma não apenas destruiria mais uma posição alemã, ele fez algo muito maior. Mudou o moral de um exército inteiro. E o eco desse disparo se espalhou pela linha de frente como um sussurro impossível. Os americanos criaram um tanque que não morre. O disparo ecoou pelo vale como um trovão contido, um som que parecia maior do que o próprio canhão. A granada atravessou a névoa fina, cruzou o ar impregnado de pó e atingiu em cheio a posição de metralhadora alemã no topo da colina. A explosão abriu um clarão laranja, iluminando rostos que antes exibiam confiança, agora transformados em puro espanto. Os soldados alemães recuaram instintivamente. Era impossível não recuar. Eles acabavam de ver o que nenhum manual, nenhum treinamento, nenhuma doutrina jamais lhes ensinara. Um Sherman sobreviver ao impossível e continuar avançando. A moral alemã, até aquele instante sólida, disciplinada, quase arrogante, rachou de um jeito que nenhum general poderia prever. Um tanque americano, um Sherman, havia tomado uma posição fortificada que deveria ser impenetrável por pelo menos meia hora de combate coordenado. E Harlow fez isso em menos de 5 minutos. A infantaria americana, que avançava atrás do tanque fantasma, viu o recuo alemão e entendeu imediatamente o que aquilo significava. Homens que minutos antes estavam presos, encurralados, contando munição, agora avançavam como se tivessem acabado de ganhar uma nova chance de viver. Gritos ecoavam. Sigam o Sherman! Ele abriu a linha. Vamos, agora é nossa! E foi ali, naquele avanço espontâneo, que a batalha começou a virar. No rádio, uma voz do comando ecoou entre interferências. Unidade de Harlow, vocês estão alterando toda a linha inimiga. Continuem, repetindo, continuem. Mas dentro do tanque, a situação estava longe de gloriosa. O interior fervia. As paredes tremiam como se estivessem prestes a cair. O motorista sangrava pela testa. O artilheiro enxergava dobrado. O tanque rangia tão alto que parecia pedir socorro. E ainda assim, ele seguia. O inimigo, por sua vez, já não sabia o que estava enfrentando. Para eles, aquilo não era um Sherman. Não podia ser. Um Sherman não aguenta 4 tiros diretos. Um Sherman não rompe uma linha sob fogo de 88 mm. Um Sherman não continua avançando quando a blindagem está retorcida como papel molhado. Um soldado alemão tremendo agarrou o braço do seu comandante. Herr Leutnant, ich glaube, das ist ein neuer Panzer. Senhor, acho que isso é um novo tanque. Mas não era. Era só um Sherman retorcido, reforçado por chapas improvisadas, dirigido por homens que se recusavam a morrer. E essa era a parte mais aterrorizante para os alemães. Não havia nada mais assustador do que um inimigo capaz de transformar sucata em vitória. No topo da colina, o último PaK-40 reposicionava-se, tentando desesperadamente pegar o tanque pela lateral aberta. O comandante alemão berrava ordens, a voz embargada. Feuer, Feuer jetzt! Fogo! Fogo agora! O tiro saiu. Um clarão enorme iluminou o campo. O projétil zumbiu pelo ar e atingiu a lateral frontal do Sherman. Lá dentro, Harlow fechou os olhos. Era o fim. Tinha que ser o fim. Mas não foi. O impacto arrancou metade da proteção improvisada. Esmagou rebites, abriu rachaduras, mas não penetrou.
O silêncio dentro do tanque durou 2 segundos. Depois, o motorista começou a rir de novo. O artilheiro gritou: "Burramos a lógica, Harlow! Continuamos aqui!" E Harlow apenas respirou fundo, sentindo o impossível acontecer diante dele. Ele não entendia como, não entendia por quê. Só entendia que, naquele momento, a guerra inteira pesava sobre aquele casco torto. Ele ergueu o rádio. "Aqui é Harlow, posição tomada. Repito, posição tomada." Um barulho de comemoração explodiu no canal. Gritos, palmas, risos, descrença. E do lado alemão, silêncio. A linha defensiva que deveria segurar por horas ruíra em minutos. Uma única máquina improvisada havia desencadeado uma retirada. Um único tanque havia quebrado a espinha dorsal de uma colina fortificada. Um único comandante havia feito o impossível. Nos relatórios oficiais, semanas depois, generais americanos escreveriam: "A ação da tripulação do Sherman 43B criou uma brecha decisiva e alterou o eixo da ofensiva." Mas essa frase fria nunca faria justiça a quem estava lá, aos homens, ao medo, ao calor da cabine, ao cheiro de óleo queimado e pólvora, ao som dos impactos que nunca deveriam ter sido sobrevividos. Harlow nunca se chamou de herói, nunca disse que era mais corajoso que os outros, nunca quis destaque. Mas naquele dia, naquele pedaço esquecido da Itália, ele e seus homens reescreveram o destino de uma batalha inteira e provaram, de forma brutal, improvisada, impossível, que às vezes a diferença entre derrota e vitória cabe dentro de uma chapa torta de metal reaproveitado. E quando o sol se pôs naquela colina tomada, uma frase começou a circular no rádio, nos batalhões, nos corredores da história. Eles riram do Sherman, mas pararam de rir quando perceberam que ele não sabia morrer.